Segundo ponto é que eu devo ser humilde para reconhecer que sou totalmente dependente. Lembra que o fruto do Espírito pertence a quem? Ao Espírito. É o fruto do Espírito. Não é o fruto do André. Não é o fruto gerado pelo André. O Evangelho, ele não é um compêndio, um livro de normas, de regras morais. A vida sobrenatural do Evangelho, ela é real. E ela é produzida pelo Espírito Santo. Ela não é algo que eu leio simplesmente e coloco em prática. Eu leio e com a ação sobrenatural do Espírito Santo em mim, eu tenho a capacidade de manifestar isso ao outro. Eu não consigo fazer determinada coisa. Não consegue porque é você quem está tentando fazer. É você que está permitindo com que o sentimento obscuro não permita que o Espírito Santo se manifeste. Então eu tenho uma determinada situação a qual eu preciso manifestar a vida de Deus. Eu preciso ser humilde, parar diante de Deus e falar: Senhor, eu não tenho capacidade de fazer isso. Eu não tenho capacidade de amar nessa situação. Eu não tenho capacidade de perdoar nessa situação. Eu não tenho capacidade de ser paciente nessa situação. Eu não tenho capacidade de ser fiel nessa situação. Me ajuda. Eu preciso da manifestação do teu poder em mim. Eu preciso da tua vida surgindo em mim. Eu reconheço que eu não posso, eu não tenho condições. Em mim mesmo eu não sou capaz. Eu não tenho essa propriedade, eu também não posso me motivar a ser tão orgulhoso ao ponto de achar que consigo. Porque eu entendo que eu estando em ti, de ti recebo vida para viver a vida que tu exige. Entender em quem eu estou com humildade me faz e me dá a capacidade de ser alguém que Deus deseja que eu seja. Um filho que vive na prática aquilo que o reino de Deus exige. Eu não tenho como viver essa vida se eu não for dependente. E a dependência me leva, me obriga a ser humilde. Porque o grito do Éden foi a independência. O Éden é o sinônimo de sermos independentes. Não preciso de Deus. Resolvo. Eu sou o cara agora. Se ele é o detentor de todo o poder, de todo o conhecimento, eu também quero ser. Então o grito do Éden é o grito da independência. O grito da liberdade. Quando Deus nos conquista de novo, através de Cristo Jesus, Ele vai conduzir de novo a nossa vida ao Éden e vai falar: é liberdade limitada. A verdadeira liberdade está dentro dos meus mandamentos. Enquanto você está dentro dos meus mandamentos, dentro dos meus propósitos, você é totalmente livre para viver uma vida perfeita que me agrada, que me faz feliz, que me deixa se relacionar com você. Se você não estiver dentro deste parâmetro que eu coloco, eu não posso me relacionar com você, você não pode se relacionar comigo, e você entra em um estado de condenação e morte. Então é necessário que você, ao entrar no meu ambiente, você viva conforme as regras do meu ambiente, para que eu possa me relacionar com você. Porque sem isso, a minha santidade, ela tem que, de alguma forma, te afastar de mim. Porque eu sou santo. Então eu não posso entrar nesse lugar onde eu contaminarei a santidade de Deus. Eu preciso ser santo, como a Bíblia diz, como Ele é santo.
Para isso eu preciso ter humildade. Devo reconhecer a minha total dependência. O que João está dizendo? Todo ramo que está em mim, estando em mim, recebe vida. Então a vida está atrelada, a vida de Deus está atrelada, conectada a estar em Jesus, para que o fruto do Espírito possa se manifestar. Não há fruto se isso não acontecer. É necessário compreendermos que para permanecer no amor de Deus é necessário obedecer os seus mandamentos. Veja só que interessante. Você não fica em Cristo se você não mantiver os mandamentos dele. Não foi eu que falei isso. Desce aí, verso 9 e 12, do capítulo 15. O que está escrito? No capítulo 15. João. Como o Pai me amou, eu vou ler. Eu também amei vocês. Aí ele diz: permaneçam no meu amor. Agora observe o verso 10. Se vocês guardarem o meu mandamento, ou os meus mandamentos, permanecerão. Então há uma condição para se permanecer no amor de Deus. É guardar os seus. Então eu posso estar em Deus de qualquer maneira, eu posso estar em Deus de qualquer forma, eu posso permanecer nele de qualquer jeito. Não, o próprio Jesus está dizendo isso. Então, andar com Jesus, lembra que eu falei no início? Receber o Jesus que é Salvador é fácil. Difícil é caminhar com Jesus que é Senhor, que toma tudo que é meu, que exige alguma coisa de mim. É muito fácil eu tentar andar com Jesus de qualquer forma, mas isso é um engano do meu próprio coração, porque a Escritura, ela me corrige, me indica o caminho que eu devo seguir. Mas vamos continuar. Assim como eu tenho, aí ele dá um exemplo. Além de pedir, ele fala: olha como eu fiz. Assim como eu tenho também guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-lhes dito estas coisas, para que a minha alegria em vocês seja completa. O meu mandamento é este: que vocês amem uns aos outros, assim como eu. Aí é interessante que ele fecha o assunto dizendo assim: olha como eu cumpri o mandamento do meu Pai, vocês também devem cumprir esse mandamento que eu exijo, porque eu também amo, e vocês devem amar como eu amo. Então o parâmetro é lá em cima. A condição exigida por Jesus para caminhar com Ele não é segundo os parâmetros que eu determino, é segundo os parâmetros que Ele determina. Ele está dizendo: se quer permanecer aqui comigo, você tem que amar como eu amo. Se quer permanecer aqui comigo, que quer ter vida comigo, você deve viver como eu vivi. Você deve caminhar como eu caminhei. Aqui lembrando que nós não seremos como Jesus nos aspectos eternos, nos atributos eternos. Nós não seremos como Ele. Porém, o seu atributo moral é compartilhado com todas as suas criaturas. Então, a moralidade é devolvida a todo aquele que se
se achegou, todo aquele que foi perdoado, todo aquele que foi comprado por ele, recebeu uma nova vida, para viver como cidadão do reino de Deus. Há uma luta gigantesca aqui dentro, e você viu que há uma guerra entre o Espírito e a nossa natureza pecaminosa aqui dentro. Isso não está pleno ainda, mas já há evidências aqui dentro de um poder se manifestando ao ponto dele me solicitar que eu caminhe a semelhança dele entre os homens aqui na terra. Quer permanecer em mim, tem que andar nos meus mandamentos, amando como eu amo. Então a coisa já fica mais complicada, porque não é segundo os meus mandamentos, não é segundo aquilo que eu coloco na minha cabeça. Eu acho que é assim. Não, eu acho que é assim. Está escrito. Claro. Tem aqui joguinho de palavras. Está claro. Ele está conversando claramente com os seus apóstolos. Ele está conversando direto, usando a simbologia, usando como imagem, para explicar para aqueles a quem ele está ensinando o elemento da videira, algo muito importante no contexto de Israel. Eles sabem o que ele está dizendo. Ele está dizendo: olha, vocês vão ter que caminhar comigo. Quer ver fruto? Tem que permanecer em mim. Mas para permanecer em mim, há uma condição: guardar os meus mandamentos e amar como eu amei. Aí a coisa fica mais... O calo vai... Lembra da cena que ele entra, ele pega uma bacia, pega uma toalha, começa a lavar os pés. Ele fala: não, tu não tem parte comigo, não sei o que, não vai lavar, Pedro, se eu não fizer, tu não tem parte comigo, coisa e tal. Mas a frase que me chama a atenção aqui é quando ele fala assim: olha pessoal, presta bem atenção, o que eu fiz como exemplo a vocês, vocês devem replicar a outros. A forma como eu humilhei e servi vocês aqui dentro, lavando os pés de cada um de vocês, vocês têm que entender o que é humildade e replicar isso a outros. Assim como eu fiz, vocês devem fazer também. Então Jesus, quando nos convida a caminhar com Ele, Ele não colocou uma arma na nossa cabeça. Quem aqui foi obrigado a caminhar com Jesus? Quem aqui aceitou as condições? Uma vez que você aceitou as condições são dele. Ele não abriu um precedente, uma oportunidade, ele não te perguntou: olha, qual é a tua condição para me seguir? Ele falou: você quer me seguir? Calcula o custo. Falou assim, parado: olha, dá uma olhadinha aí. Quer começar a construir mesmo? Quer o parâmetro? Caminha comigo e eu vou te mostrar. Está vendo a minha cruz? Eu estou carregando ela, mas você vai ter que carregar a cruz. Só que eu falei na semana passada, né? A cruz, ela tem um simbolismo único. Ela não tem outra coisa. O que você acha que a cruz significa? O que você entende por cruz? Quando Jesus diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. A cruz, no contexto que ele está falando, só tem uma indicação, não tem outra possibilidade. Não vai passar férias na cruz. Não é momento de lazer. O que ele está falando é assim: caminhar comigo é um caminhar de sofrimento e morte. Não é confortável caminhar comigo. A cruz simboliza muito sofrimento e morte. Caminhar comigo não é um mar de rosas. Se você quer de fato caminhar comigo, você vai ter que se negar a si mesmo, tomar a tua própria cruz. Eu vou carregar a minha, mas você vai ter que levar a sua. Não tem outro. Existe outra ideia. Um autor chamado Tozer vai dizer que
que o povo judeu, quando percebe ou quando olha alguém carregando a sua cruz, ele sabe o que está acontecendo ali e sabe o resultado final. Não tem volta. É morte certa, é sofrimento certo, é agonia. Então, caminhar com Jesus, essa é um tipo de mensagem não muito confortável no dia de hoje, para a nossa comunidade, igreja, século 21, esse tipo de mensagem é esquisita falar sobre ela. Por quê? Porque hoje é o elemento da hipergraça, graça, aquela coisa exagerada da graça, que acaba até se tornando uma desgraça. Porque você não faz a real dimensão do que foi a graça, do que foi a manifestação, que isso custou, que está por trás de tudo isso. A graça e a salvação é de graça, é fato. Mas o resultado disso, quando eu chego, me custa tudo, me arranca tudo, me tira tudo. Porque já não sou mais eu, como diz Paulo. Eu trago no corpo as marcas de Cristo. Já não vivo mais eu. Mas Cristo é quem vive em mim. O cara botar a mão no peito e falar isso, ele tem que ser muito caba-macho. Ele tem que ser muito corajoso. Ele está dizendo, Paulo não existe. Agora o que existe é Cristo, por meio do Paulo. Agora o que existe em Paulo é um sofrimento por Cristo. Agora o que existe em Paulo é um amor que me constrange e eu tenho que proclamar esse Cristo. Agora o que me constrange é não saber se continuo aqui ou se peço a morte para ir com ele. Mas eu sei que ficar aqui traz fruto para ele. Então ficar aqui ou ir está de boa. Essas são as palavras de Paulo. Olha, um tempo eu achava que eu era um camarada super... o top da galáxia. Mas Filipenses vai dizer lá, ele registrando, tudo isso aí eu considero como esterco, como coisa sem valor, para conquistar a Cristo. Entende? Você saber aonde você está, muda quem você é. Não tem como você falar que está nele e continuar da mesma maneira como um dia você chegou ou como um dia você viveu. Alguma coisa não está fechando aí. É preciso vasculhar o coração. A pista deixada nesse discipulado que envolve esse relacionamento com Jesus não é meramente crer. Não é simplesmente acreditar. Eu creio em Jesus, isso é muito bonito falar. Mas o discipulado, caminhar com Jesus, ele define algo concreto, algo que deve ser executado, que é amor e mandamento. Essas coisas não só vêm de falar. Amar não é só falar. Amar é uma prática. Mandamento não é só falar, é uma prática. Então não tem como escapar. O Espírito Santo é quem produz todas essas realidades em nós. É Ele que vai fazer todas essas virtudes crescerem, todas essas virtudes virem para fora. Então você precisa entender em quem você está e precisa ser humilde o suficiente para que isso possa começar a ser gerado em você.